Bem, novamente estamos aqui para o estudo de direitos humanos. E o que a gente viu na última aula? Vamos lembrar? A gente viu na última aula o conceito principal de direitos humanos. E qual é esse conceito? Direitos humanos são um conjunto de coisas, de valores, de princípios, de normas, de orientações. É um feixe de conceitos que surge em decorrência do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Do ser humano. Os direitos humanos, eles funcionam para proteger a pessoa humana contra o Estado. Eu gosto de falar que é um escudo de proteção, um campo de força. Por quê? O Estado brasileiro, como o Estado norte-americano, eles surgem principalmente para organizar a vida dos indivíduos que vivem em determinado território. Ora, o Brasil surge como Estado brasileiro para quê? Para dar educação, para dar saúde, para proteger o ser humano, para dar saneamento básico, para propor leis, para permitir que as pessoas vivam de forma digna, para não permitir violações, para criar crimes. Ou seja, o Estado surge para organizar um povo e um território. Perceba que o Estado, então, surge, na concepção de Estado moderno, ele surge preponderantemente para proteger o ser humano, para proteger o cidadão. O Estado, então, ele deve ser um protetor de direitos. Mas o Estado é composto de pessoas e nem sempre as pessoas fazem o bem. Nem sempre as pessoas que ocupam cargos do Estado agem da forma correta. Desta forma, o Estado, por vezes, viola direitos dos seus cidadãos. O direito internacional dos direitos humanos não está preocupado quando um indivíduo viola o direito de outro indivíduo e o Estado atua diretamente nessa contenda. Dito de outra forma, se Pedro mata João e o Estado faz o seu papel de investigar, de respeitar o devido processo legal, de punir o João dentro das regras do jogo e de respeitar o João como réu e de respeitar a vítima, e se ele faz o seu dever de casa, não tem problema para os direitos humanos. O problema para os direitos humanos surge quando este Estado descumpre as suas próprias regras. E olha, num Estado em que o próprio Estado está indo contra você, você precisa de uma proteção, de um campo de força. Esse campo de força é os direitos humanos. E quem que criou esse campo de força? O nosso próprio Estado, que acorda com outros Estados, fazem um acordo, fazem um tratado, fazem uma convenção, falando, opa, eu, Estado brasileiro, me comprometo a proteger a vida dos meus cidadãos e das pessoas que estiverem no meu território. Da mesma forma, o Uruguai fala, eu, Estado Uruguai, acordo com o Brasil, com o México, com a Argentina, dentro aqui do âmbito das Américas, de não desrespeitar a vida, de não desrespeitar os direitos humanos. Entendam que o direito internacional dos direitos humanos, então, ele surge, ele se forma através de acordo entre os Estados. Então, a primeira coisa, olha, direitos humanos não é coisa de trás da orelha de alguém. Direitos humanos não é uma coisa de esquerdista, de comunista, não é coisa de professor filósofo, não é coisa abstrata. Direito humano é a lei, uma norma, entre aspas, que rege as relações dos Estados para com seus cidadãos no plano internacional. Quando alguém chega e fala assim, olha, eu respeito a lei, não é uma coisa lógica? A gente pensa, olha, a pessoa respeita a lei. Quando a pessoa fala assim, tal pessoa descumpriu a lei, a gente não fala estranho? Opa, esse cara descumpre a lei. A mesma coisa a gente tem que entender quando a gente fala de direitos humanos. Quando eu falo, olha, o Estado descumpriu direitos humanos, é a mesma coisa de falar que o Estado está descumprindo uma lei, entre aspas, tá? Uma norma. Por que eu falo lei, entre aspas? Porque a gente vai classificar a lei dentro do ordenamento jurídico nosso interno. Então, dentro do Brasil, tem a lei. E no plano internacional? No plano internacional, tem os tratados.
Ah, só o nome que muda, mas no conteúdo é igual, porque dentro da lei, atenção, a gente tem normas e tem normas em lato sensu, e essas normas são regras ou são princípios. As regras é o que aplica assim, ou é isso ou não é. E os princípios são valores que eu tenho que interpretar um pouquinho mais. Vamos falar assim, olha, quando eu olho numa norma e falo, num Tratado de Direitos Humanos, e falo assim, tal corte será composta de 7 juízes. Dito de outra forma, a Corte Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 7 juízes. Essa norma é 6 juízes? Não. Essa norma é 8 juízes? Também não. É uma norma que ou é 7 ou é 7. Não tem meio termo. Isso é uma regra. Agora, quando eu falo assim, olha, a dignidade da pessoa humana é um princípio da nossa Constituição Federal. Quando eu falo, olha, o nosso Estado se fundamenta através da dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Eu tenho que interpretar isso. Então, a gente chama isso de uma norma do tipo princípio. Dentro do direito internacional dos direitos humanos, eu vou ter normas do tipo regra, normas do tipo princípio. Por isso que eu posso falar que o Tratado Internacional de Direitos Humanos está para o plano internacional como a lei está para o plano interno. Ok? Vamos lembrar mais um pouquinho do que a gente viu na última aula? Aqui eu tenho uma grande vantagem, né, gente? Aqui eu tenho o tempo que for necessário para passar o nosso conhecimento. Então, veja só, a gente viu lá na última aula alguns conceitos importantes. Ó. Vou voltar aqui. Direito humano é diferente de direito fundamental. O direito internacional dos direitos humanos se importa com violações do Estado para com os indivíduos, então é o Estado violando o direito. Professor, mas será que um particular não pode violar direito humano e mesmo assim o Estado ser responsabilizado? É claro que pode. Mas para o Estado ser responsabilizado, ele tem que ter descumprido o seu papel, ou seja, tem que ter descumprido o seu dever, passando a mão na cabeça do indivíduo que violou o direito humano, não fiscalizando, não investigando. O Estado tem que ser responsável. Ok? E qual que é o conceito? Direitos humanos, então, nada mais são do que um conjunto de normas, procedimentos, princípios e valores que exaltam a existência humana como valor absoluto. É um conjunto inerente à dignidade da pessoa humana, reconhecendo e protegendo toda uma coletividade através das limitações dos arbítrios do Estado. Então, o direito humano, ele é um campo de força para a proteção de indivíduo, mas é um freio, uma rédea para os arbítrios do Estado. Ok? Isso a gente viu na última aula. Vimos também a questão da lei no plano interno, direito fundamental no plano interno, de constitucionalismo. Eu falei que o Estado brasileiro contemporâneo, da forma que a gente entende, surge com a Constituição de 88, ela que elenca direitos e garantias fundamentais. Falamos também que a Organização das Nações Unidas, a ONU, vai falar que os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem o indivíduo contra ações e omissões de governos que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Quais são alguns exemplos de direitos humanos protegidos? O direito à vida, a propriedade, a integridade física, a dignidade da pessoa humana. Então, são inúmeros direitos protegidos. Vimos também que eu tenho várias formas de falar direitos humanos. É como se fossem vários sinônimos. Então, eu posso chamar direitos humanos de direitos naturais, direitos dos homens, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades públicas, direitos fundamentais do homem, direitos humanos. Eu só vou ter uma diferenciação, que cai às vezes em prova. É importante a gente saber. Olha, se o direito que eu estou citando, mencionando, está no plano internacional, ou seja, está lá no plano dos tratados,
Se ele está no plano dos tratados, eu estou falando de direitos humanos. Agora, se esse direito está no plano interno, está na lei de um país, eu estou falando de direito fundamental. Então, qual é a diferença? Que às vezes é cobrado em prova, de forma, às vezes, que eu até critico. Tem muita coisa legal para ser cobrada, essa bobeira. Bem, mas direito humano é o que está no plano internacional, direito fundamental é o que está no plano interno. Inclusive, eu mostrei na Constituição, na última aula, faço aqui questão de mostrar de novo. Os meus alunos aí de outros cursos, que já me acompanham há algum tempo, sabem que eu não gosto só de falar, eu gosto de provar, né? A gente tem que falar e tem que provar. Talvez seja em razão da minha profissão, né? Em razão do exercício do cargo de delegado de polícia, que eu tanto amo, que nos obriga não só a mostrar, mas também, né, a pensar, mas também a comprovar as nossas ideias. Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. Presta atenção. Eu projetei aqui para vocês a nossa Constituição da República. A nossa Constituição da República, né, ela é composta de um preâmbulo, e eu tenho aqui, olha, título 1, dos princípios fundamentais. A palavra que chama aqui, que aparece, é princípio fundamental. O que é o Brasil? Alguém já se perguntou o que é Brasil? Brasil é a união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, dentro de um estado democrático de direito. Então, Brasil é juntar os municípios, os estados e a União, de forma que eles não podem se separar. Eu não posso cindir esse pacto federativo. Logo, um Estado não pode pedir para sair do Brasil, porque essa união é indissolúvel. E eu tenho alguns princípios que são muito importantes. Soberania, cidadania e o que é mais importante dentro do estudo dos direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana. Eu falo que se a gente descascasse qualquer lei, qualquer direito, qualquer tratado, lá no meio a gente vai encontrar a dignidade da pessoa humana. Então, se eu olho no artigo 5º da Constituição Federal, vamos lá? O artigo 5º da Constituição Federal vai me falar dos direitos e garantias fundamentais. Presta atenção. Fala dos direitos e garantias fundamentais. Fala de direitos fundamentais e de garantias fundamentais. Por quê? Porque está aqui dentro do texto da Constituição. Quando a Constituição quis falar de direitos humanos, ela usou a expressão na sua conotação correta. Olha só, ela fala aqui, ó, no artigo 4º, que a República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pela prevalência dos direitos humanos. Então, eu posso deixar claro para vocês que direitos humanos é quando eu estou no plano externo. Direitos fundamentais, quando eu estou no plano interno. Não confunda a expressão que eu disse, direitos fundamentais e garantias fundamentais, com as demais expressões designativas. Então, a gente já falou do que é direito humano. Qual que é o conceito de direito humano? A gente trabalhou isso na última aula. Eu quero trabalhar com vocês agora. De onde que veio essa ideia? Entendam? Essa concepção que a gente entende hoje, que direito humano é um escudo de proteção contra os arbítrios do Estado, é um freio para o Estado não violar as pessoas, é uma proteção, isso não veio do nada. Isso veio de muita luta. Isso veio através de uma evolução histórica, como tudo na nossa vida, no nosso universo. Vem de uma evolução histórica. Foram lutas, foram muitas coisas que aconteceram para que a gente conceba direitos humanos como a gente concebe hoje. Então, sem mais delongas, olha que legal esse material que eu preparei para esta aula. Ó. Só um minutinho para eu colocar a projeção dela no lugar certo. Aqui. Vem comigo, pessoal. Ó.
Esse é o material, tá, que eu produzi para um curso de Direitos Humanos, para o curso da Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, e tem esse material mais aprofundado dentro da nossa isolada. Bem, tratando do que a gente já falou, ó, aqui eu tenho o conceito do que é, o que é o que é o direito humano. Eu tenho também a ideia da evolução histórica dos direitos humanos, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, e como que isso caiu em prova. Olha aqui, ó. Julgue o item subsecutivo a respeito de aspectos gerais históricos dos direitos humanos. O principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa humana. Por essa razão, além de haver consenso acerca do conteúdo desse princípio, ele é válido somente para os direitos humanos consagrados explicitamente na Constituição Federal. Por tudo que a gente disse na última aula, essa questão está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque a dignidade da pessoa humana é o fundamento que está dentro de qualquer direito, seja no plano interno, dentro da Constituição, seja no plano internacional, dentro dos tratados. Se eu descascar qualquer lei, lá no fundo tem dignidade da pessoa humana. Então, não posso falar que a dignidade da pessoa humana se refere tão somente, né, a essa parte aqui, né, somente para os direitos consagrados explicitamente na Constituição Federal. Se o Brasil assina um tratado internacional falando que protege o direito à vida, está protegido. Entenderam a pegadinha? É uma questão complexa, que ela consegue ser respondida com a nossa última aula. Com uma ideia, dignidade da pessoa humana está dentro de qualquer direito. Logo, eu não vou ter essas divisões, essas exclusões. Muitas vezes vocês se confundem nessas questões porque elas trazem um linguajar um pouco diferente do nosso, que a gente usa no cotidiano. Ok? Bem, olha só, pessoal. Presta atenção no tio. A nossa sociedade humana, ela surge lá dos nossos primórdios. Excetuando a ideia mitológica ou a ideia bíblica que a nossa sociedade surge porque tinha Adão e Eva, ou porque, né, teve os deuses que saíram da barriga de Cronos, ou porque Rômulo mamou na teta de uma loba, tirando essas ideias mitológicas, que é um campo que nos auxilia a compreender a vida humana. Eu gosto de falar que a nossa sociedade ela transmite o conhecimento através de histórias. Mas se a gente pegar uma evolução antropológica, uma evolução sociológica, dentro de um período cientificamente analisado, a gente vai entender que a nossa sociedade humana, ela evoluiu, era coletores, então pegava comida e escondia numa caverna, e depois pegava outra comida e escondia em outro lugar. Para quem não entende o que é esse tipo de sociedade que migra, que anda, recomendo Senhor dos Anéis, que está lá no Prime, né? Amazon Prime. Tem lá um Senhor dos Anéis, a versão nova, que conta lá a história dos hobbits. E os hobbits, né, andando como nômades, coletando, se escondendo, etc. Ora, a nossa sociedade surge assim, como nômade, coletores. Quando essa nossa sociedade começa a se fixar, e mesmo enquanto ela é nômade, eu preciso ter regras, iniciar algumas regras. Essas regras, a princípio muito precárias, né, muito rudimentares, elas vão evoluindo com o tempo. É ou não é? Essas regras evoluem com o tempo. E como que elas evoluem no sentido de regras? Muito simples. Elas antes eram, não mata aqui, senão a gente arranca a sua mão. Depois eu criei um sistema muito mais complexo. Daí eu posso falar que
A ideia de direitos humanos sempre existiu. E é uma característica dos direitos humanos, a sua historicidade. Eles sempre existiram. Eles ainda não eram compreendidos e não tinham sido descobertos tal qual a gente os entende hoje. Mas que eles sempre existiram, não há dúvida disso. Ok? Esse primeiro ponto a gente conseguiu chegar em um consenso? É óbvio, gente, que isso tem um recorte temporal. Lá na antiguidade, lá no início das nossas civilizações, eu vou ter alguns documentos principais que vão indicando essa evolução histórica. O primeiro que a gente pode citar é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ou a Lei de Italião, é um documento que organizava os nossos direitos humanos e, por isso, criavam regras para a proteção do ser humano lá atrás. Então, o primeiro resquício dessa afirmação histórica eu posso chamar no que alguns chamam de período axial. O que é período axial? É um período que a gente está descobrindo o que é o ser humano. É antiguíssimo. Eu consigo verificar esse período entre o século VIII e o século II antes de Cristo. Esse período a gente está saindo dessa ideia de coletor, está mudando, está juntando em cidades, enfim. Esse princípio, esse período, está preocupado com o que é humanidade. Primeira pergunta que a gente quer saber: o que é humano? O que é humanidade? Vai do século VIII a.C. até por volta do século II a.C. É óbvio, gente, que lá no século V a.C., a gente tem na Grécia a filosofia. E a filosofia é maravilhosa. Os mitos, os deuses, tudo isso faz os pensadores, os filósofos, quererem entender o que é igualdade, o que é o ser humano, o que é humano e o que é o mito, o que é a mitologia. Então, eu tenho dentro desse período, querendo descobrir o que é ser humano, no período axial, eu tenho o período grego, ou a idade grega, ou o pensamento grego, querendo descobrir o que é o humano, diferente do que é o Deus, do que é o mito. Eu vou ter também o período lá davídico. O que é esse período davídico? É o período que vai entre o século XI e o século X a.C., que está falando principalmente da limitação do Estado em razão dos deuses, da lei divina. Isso é muito importante. Ora, o Estado, ele se limita em razão da lei de Deus. A limitação do poder político em razão de Deus. Presta atenção. No período inicial, eu estou querendo saber o que é humano. Mas eu estou querendo saber o que é humano para limitar o poder político, para limitar o poder do Estado. No período davídico, no reino davídico, eu também estou querendo limitar o poder do Estado. Como limitando o poder do Estado? Olha, falando que o Estado tem que se submeter às leis divinas. Eu vou ter isso também na República Romana. Roma, que pega os conhecimentos da Grécia, também vai falar de uma limitação do poder político. Aqui, em razão das leis. Roma tinha muita lei, né? Criava-se muitas leis. Então, olha, como que eu posso resumir, né? Dividir esse primeiro período histórico? Vou projetar para vocês, para que vocês entendam de forma mais clara. Olha só. Este primeiro período pode ser dividido, né, para sua compreensão, em um período axial, que está querendo saber
o que é humano, estabelecendo os princípios principais da vida. É bem antigo, tá? Anterior a Cristo. Depois eu vou ter um período, também muito antigo, chamado, né, Reino Davídico, Democracia Ateniense, República Romana. Eu botei dentro de um saquinho, tudo junto, tá? Só para vocês entenderem que esse período, Reino Davídico, Democracia Ateniense, República Romana, eles estão desenvolvendo uma limitação do poder do Estado também, limitação do poder político, mas aqui de forma mais elaborada. Em regra, os governantes criavam leis para justificar o seu poder. Contudo, nas sociedades lá do Reino Davídico, das sociedades atenienses, da República Política, o poder político estava subordinado a outra coisa. Então, olha, lá no Reino de Davi, eu tenho a subordinação dos governantes à lei de Deus. Na democracia ateniense, eu tenho a sociedade subordinada à lei. E a lei sendo criada pela própria sociedade. Daí a ideia de democracia. E na República Romana, eu tenho uma limitação do poder político por meio de instituições, de um controle recíproco, de um monte quando a gente diz instituições, gente, eu quero que vocês entendam isso de forma lato sensu, mais aberta. Ó. Instituição, a Polícia Civil é uma instituição. O Poder Judiciário é uma instituição. O parlamento é uma instituição. Instituição são coisas, são um complexo de coisas que entra gente, entra governo, entra pessoa, sai pessoa, morre gente, pessoas mudam de perspectiva de vida, a instituição continua. Ela se moderniza, ela como se fosse, tivesse uma vida própria. O professor ainda não entendiu o que é instituição. É simples, gente. A instituição é o robô do Power Rangers. É só lembrar do robô do Power Rangers. O robô do Power Rangers, ele está lá. Ele até evolui, se transforma num robôzão. Quando muda os Power Rangers, muda os robôs. Mas o robô está lá. Eu preciso de um Ranger dentro do robô para a instituição funcionar. Mas quando o Power Ranger sai, a instituição continua. O robô continua. Então, instituições são esses agrupamentos, ok? São essas estruturas físicas, de leis, etc. Então, lá na República Romana, eu tinha essas diversas estruturas limitando o que pode ou o que não pode fazer determinado governante, determinada pessoa. Até aqui, pessoal, ok? Estão entendendo? Qualquer dúvida, mandem para mim. Essa parte histórica, gente, ela é mais cansativa mesmo. Às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não tem problema na hora. Lembra comigo? A gente era nômade, começou a se reunir, a nossa sociedade foi ficando complexa, e eu comecei a ter que limitar o poder daqueles que têm muito poder, do poder político, daqueles que mandam, dos mais fortes, dos mais poderosos. Eu limito esse poder como? Subordinando esses indivíduos a Deus, subordinando esses indivíduos a leis, ou subordinando esses indivíduos às próprias instituições. Joia? Então, volta comigo aqui de novo, gente. Vem comigo aqui de novo. Ó, presta atenção no tipo. Existe a palavra médio, o medial. Alguém já se perguntou o que significa médio? Médio é o que está entre dois locais. Então, médio é o que está entre um ponto e outro. Daí eu posso falar de várias coisas que surgiram dessa ideia de médio. Olha, vocês já ouviram falar de um mar que chama Mar Mediterrâneo? É porque ele está no meio de duas terras. Se ficar com dúvida, depois procura no Google uma foto aí do Mar Mediterrâneo. Ele está no meio de duas terras. Quando eu falo de imediato, é algo que acontece assim, ó, de repente. O imediato é porque não tem meio. Por isso, imediato. Várias palavras surgem dessa ideia que eu tenho um meio entre duas coisas. Se eu não tenho coisas para intermediar uma outra, né, para estar no meio, eu posso ter um ambiente. Por isso, eu posso falar de meio ambiente.
Então, eu tenho muitas palavras que advêm dessa ideia de meio. Uma delas, e é essa que vale para a nossa aula, é essa aqui, olha. Idade média. Por que Idade Média? Porque a Idade Média fica entre o período clássico da razão grega e o período retomado dessa razão, desculpem. Então, olha, lá na Grécia eu tenho os ideais de democracia, de razão, da lei ser subordinada ao intelecto, né? Das coisas serem pautadas pelo crível. Então, eu tenho isso lá na democracia ateniense, lá na filosofia grega. E eu vou ter um período em que isso se perde, um período que fica entre esse século de razão, desse período de razão, e um período de retomada da razão, que se dá com a Revolução Francesa. Então, a Idade Média é esse período enorme. E dentro da Idade Média, eu tenho dois momentos: a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. São dois momentos. Baixa Idade Média e Alta Idade Média. Ok? Aqui, atenção. Em linha historiográfica, se eu fosse traçar uma linha assim retinha, a gente começa assim, olha, período antigo, antiguidade, aí depois eu tenho o período grego, depois eu tenho o período romano, depois eu tenho a Idade Média. Depois eu vou ter a Idade Moderna ou Contemporânea. Tudo nessa reguinha. Óbvio que eu estou simplificando. Se eu pegar nessa reguinha, a parte alta da Idade Média está mais próximo da Antiguidade. E a Baixa Idade Média está mais próximo ao momento contemporâneo, né? Essa ideia da Revolução Francesa, principalmente, que é a retomada dos valores de razão da Grécia. Então, olha que legal. Eu tenho, quando estudo Idade Média, eu tenho a Alta Idade Média, que é mais antiga, e a Baixa Idade Média, que é mais próxima, mais recente. Ok? O que essa Idade Média tem de marca? A Idade Média tem um obscurecimento da razão. Eu não dou mais tanto valor à razão, por assim dizer. E eu tenho uma mudança de poder político lá na Baixa Idade Média, porque esse período demora muito tempo. Lá na Baixa Idade Média, eu vou ter uma mudança no poder político, que a gente parou de ser feudalista, transicionou para o mercantilismo e chegou-se ao capitalismo, em determinado parte, que depois ganha a jogada, ganha o jogo. Então, olha só que legal. A Graziele trouxe uma coisa interessante, olha. Homem médio, né, que tem lá no direito penal, porque é aquele homem que está na média. A própria ideia matemática de média é o produto do meio. Então, entenda o seguinte: na Idade Medieval, eu tenho dois períodos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Eu vou me preocupar mais com a Baixa Idade Média. É óbvio que dentro desse medievo, gente, eu tive aí muitas coisas importantes, muitos pensadores principalmente ligados à igreja. Lembra que na Idade Média a igreja, o clero, tem uma grande força. E se a gente pudesse pegar um carro, voltar no tempo para o momento feudal, como que a gente viveria? Como que seria a dinâmica principal do momento feudal? Ó, hoje você é o que você tem. O sucesso se dá se você tem o carro, se você tem a casa, se você tem aquele iate, se você faz viagens para Dubai, se você é milionário, etc. Hoje o sucesso está no dinheiro, no capital. O dinheiro é um universal para troca. É algo que todo mundo aceita trocar. Mesmo tendo o ágio e deságio, mesmo que o dinheiro de um país vale mais do que de outro. Mas no sistema
capitalista, o que vale é o capital, é a grana, é o que você é o que produz o dinheiro, ok? No modelo feudalista, não se importava com capital, com dinheiro. Isso não era mais importante. O dinheiro era importante pra caramba. Lembrem aí de Game of Thrones. A família lá do leão, para quem não viu, quando passar no concurso, veja, mas Google aí. Tem uma família lá em Game of Thrones, que é a família do leão, que é hiperpoderosa, porque controla o cofre. O rei tinha tanto poder porque ele controlava a riqueza. O dinheiro sempre foi importante, as moedas, as pedras preciosas, o recurso, etc. Mas o feudalismo se pautava em algo que era mais importante que o dinheiro, a terra. E mais importante que a terra, o título que a pessoa tem. Então, pouco importa se você é podre de rico, tem um monte de tesouros nas costas. Um cara que é nobre é mais importante que você. Um cara que é do clero é mais importante que você. O cara que é da realeza é mais importante que você. Então, quando eu mudo o sistema feudal para o sistema capitalista, para esse novo modelo de sociedade, eu vou ter um desfacelamento do poder político que existia. Dito de outra forma, antes, o poder estava na mão do rei. Isso muda, e agora o poder vai ir para a mão de quem tem muito capital, muita grana. Mas isso não se dá de um momento para o outro. Isso demora. Ok. Então, o que eu quero que vocês guardem de Idade Média, Baixa Idade Média? 2 documentos. 2. O que mais cai é a Magna Carta de 2015. Eu deixei a citação da Declaração das Cortes de Leão, de 1188. Mas é a Carta Magna de 1215, que é a mais importante, essa aqui. Qual que era a importância maior destas cartas? Ora, liberdade como manifestação inicial dos direitos humanos. Aqui, essas duas cartas, Magna Carta de 1215 e essa Declaração das Cortes de Leão, estavam querendo o quê? Liberdade. O valor da liberdade como principal. Bem, eu vou achar aqui. Ó, só um minutinho. Esta Magna Carta tinha como principal característica a limitação de um rei chamado Rei João sem terra. Porque ele tinha o poder do título, mas não tinha terra. Então, esse documento, que é um documento da Inglaterra, ele surge principalmente em razão da falta de poder do João sem terra, que se sentiu coagido, obrigado a assinar esse documento, porque os barões que tinham terra começaram a pressioná-lo. E por que esse documento é tão importante no estudo dos direitos humanos? Porque ele é um documento que limitou o poder da monarquia, ok? Impedindo o exercício do absolutismo, o poder absoluto, o rei poder decidir de trás da orelha, não prestar esclarecimentos a ninguém. Esse documento, olha a fofoca, olha spoiler, gerou um desentendimento entre o rei, que era o rei João, o Papa, à época, e os barões ingleses. Porque ele estava mexendo em poder, nos títulos. De acordo com essa carta magna, né, a Magna Carta de 2015, o rei João ele deveria renunciar a diversos direitos e respeitar alguns procedimentos legais, reconhecendo a vontade do povo, falando que o rei está se sujeitando às leis. Então, é o ponto principal
ponto inicial. É como se fosse aquela fagulha que vai dar aso a um movimento muito importante, chamado constitucionalismo. É esse documento de 1215 que vai chamar à baila a ideia do constitucionalismo. Até aqui, tudo bem, galera? Entenderam um pouquinho sobre a Magna Carta de 1215, do rei João Sem Terra? Eu vou tentar achar a íntegra da Magna Carta, texto integral dela, para eu disponibilizar aqui para vocês. Quero achar um lugar aqui legal. Ó. Vamos mostrar ela aqui na íntegra, tá? Achei uma tradução. É óbvio, né, gente? É um documento histórico. Nem sempre as traduções são traduções literais, etc., certinhas, mas essa tradução aqui tá bacana e serve para exemplificar o que eu acabei de dizer. Ó, olha o que a Magna Carta nos diz. Lá no finalzinho. Ó. Portanto, é nossa vontade e firmemente ordenamos que a Igreja Inglesa seja livre e que os homens do nosso reino tenham e conservem todas aquelas liberdades, direitos e concessões, bem e pacificamente livres e tranquilamente, em sua plenitude e integridade, para si e para seus herdeiros, de nós e de todos os herdeiros, a todos os respeitos e em todos os lugares para sempre. Olha alguns direitos que ele traz aqui, olha, na Magna Carta de 1215. Nenhum xerife, meirinho ou outra pessoa tomará cavalos ou carroças de qualquer homem livre sem seu consentimento. O que é isso? O rei não pode roubar as coisas do cidadão. Nem nós, nem quaisquer meirinhos poderão tomar madeira para nossos castelos ou para qualquer outro propósito sem o consentimento do proprietário. É o Estado, o rei, respeitando a propriedade. Condes e barões não serão multados a não ser por seus iguais e em proporção à gravidade das suas ofensas. Um homem livre não poderá ser multado por um pequeno delito a não ser em proporção e grau do mesmo. Olha o princípio da proporcionalidade. Qualquer das reuniões não puder ser realizada no dia do tribunal do condenado, deverão permanecer tantos cavaleiros livres, etc. Aqui falando sobre o direito de um julgamento, de um procedimento judicial. Olha que legal o que tem aqui na Magna Carta de 1215. Ok? Qualquer conde ou barão ou outra pessoa que possui terra diretamente a coroa por serviço militar e morrer, e por ocasião de sua morte, seu herdeiro for maior e deva aqui é um relief, que é um pagamento, né? Esse último terá a sua herança mediante o pagamento do antigo costume relief, ou seja, direito à herança. Então, são vários direitos que limitavam o poder do rei. Ok, galera? Deu para ficar ilustrado aí a Magna Carta de 1215 de uma forma mais... Porque às vezes a gente fala do documento histórico e a gente, né, não mostra, e fica isso aberto. Então, ela é a primeira a falar sobre liberdade, sobre limitações do poder do Estado, etc. Bem, dentro aí deste período, né, da evolução histórica, olha, a gente falou do período axial, que está falando sobre entender o que é o humano, o que é o fundamento da vida. Depois vem o reino davídico, a democracia ateniense, a república romana. Depois a gente fala sobre a Baixa Idade Média, e esses dois documentos, Declaração das Cortes de Leão e a Magna Carta. Aqui o mais importante é a Magna Carta do rei João Sem Terra. E esse documento limitou o poder do rei, limitando o poder da monarquia. Ok? Já no século XVII, a gente já tem aqui um tempo maior, surge o que alguns vão chamar de crise da consciência. Por quê? Porque nesse século XVII,
os estudiosos começaram a contestar, a questionar o poder político. De onde que vem o poder? Esse poder do rei que fala que veio aí porque ele nasceu de não sei o quê, de onde que vem isso? Esse momento de crise de consciência vem em razão de várias revoluções científicas. E aqui uma coisa, os direitos humanos sempre caminham junto com revoluções tecnológicas e científicas. Então, o século XVII é marcado por essa crise de consciência. Ao lado das revoluções científicas, houve o renascimento de dois ideais republicanos e democráticos, intensificando o sentimento de liberdade e de resistência ao poder absolutista. O que é poder absolutista, galera? Poder absolutista é botar na mão de uma pessoa judiciário, executivo e legislativo. A mesma instituição, a mesma pessoa tendo esses três poderes. Dentro de uma monarquia, por exemplo, o monarca, dependendo da monarquia, reúne esses três poderes em um só. É a Daenerys, do Game of Thrones, é aquele rei que fica no castelão, ou aquele cara que tem todo o poder, que ele julga, ele pune, ele investiga, ele cria a lei. Quais os dois documentos importantes desse século XVII? Bill of Rights, e aqui é Bill of Rights, não é International Bill of Rights, e a criação do Habeas Corpus Act. E o que vem a ser essa Bill of Rights? A Bill of Rights, ela é de 1689. 1689. E o que ela falou, né? Essa documentação, gente, ela foi escrita em razão da fuga de um rei diante as chegadas de um outro, né? De um conquistador lá no território britânico. No momento que ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Essa declaração, Bill of Rights, né, a Declaração de Direitos de 1689, ela vai impor limitações às ações da coroa. A coroa ficando limitada pelo parlamento. E definindo, inclusive, como que a coroa vai suceder, como que vai passar o poder, a coroa do rei, de um para o outro. Olha quantas limitações a Bill of Rights trouxe. Cobrança de impostos. Eu não posso cobrar imposto do nada, eu tenho que submeter essa cobrança de imposto ao parlamento. O rei não poder interferir nas eleições parlamentares. Enfim, foi um documento tão importante que fundamentou o sistema constitucional dentro do Reino Unido. Marca, estabelecendo limites ao monarca, declarando direitos ao parlamento, incluindo liberdades para o parlamento deliberar sobre várias ações, eleições do próprio parlamento, liberdade de expressão, enfim. A Bill of Rights é, então, o primeiro documento oficial que garante participação popular por meio de representantes parlamentares na criação e cobrança de tributos, sob pena de ilegalidade. Então, percebam que os direitos humanos eles surgem principalmente em razão de arbítrios estatais. Qual que é o arbítrio estatal aqui? Qual é? Cobrança absurda de tributos. Joia? Beleza? Vamos ver se eu consigo achar também a íntegra da Bill of Rights. Olha aqui, deixa eu ver se eu acho numa versão mais bacana. Eu acho que não vou achar uma melhor do que essa, não.
Vamos lá. Pessoal, estão entendendo? Está ficando legal? Está abrindo a cabeça de vocês aí em alguns temas. Que aqui, como a gente tem um tempinho maior, né, gente? Eu gosto do tema. A gente vai conversando, vocês vão entendendo, né? Vou passando esses dados de forma mais devagar, ok? É óbvio que lá nos cursos mais aprofundados a gente abre os documentos com maior tempo, analisa os artigos principais, faz alguns exercícios, mas a ideia aqui é que vocês entendam um pouquinho sobre o que é o contexto de cada um desses documentos. Vê? Aqui. Uhum. Aí está a Declaração dos Direitos de 1689, Bill of Rights. Olha algumas coisas legais, olha. Os lordes espirituais e temporais e os membros da Câmara dos Comuns declaram. Aqui tem uma coisa que talvez vocês não saibam, que é uma curiosidade. Eu tinha, nessa época, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Os lordes representando, né, os estados, e assim por dizer, e os comuns representando o povo. Essa ideia vem para o Brasil na ideia da Câmara e do Senado, das duas representações do povo perante o Estado. Legal, né? Olha aqui, que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou o seu cumprimento. Porque lá, à época, o rei podia. O parlamento criava uma lei e o rei falava assim, não, essa lei não está valendo mais. É ilegal a faculdade que se atribuir à autoridade real para dispensar as leis ou o seu cumprimento, como anteriormente se tem verificado por meio de usurpação notória. Olha a limitação do poder do rei, da coroa, pelo parlamento. A comissão para formar o último tribunal para as coisas eclesiásticas, como qualquer outra comissão do tribunal da mesma classe, são ilegais e perniciosas. Então, tem aqui diversas coisas falando sobre ilegalidade. E olha onde fala sobre tributo, olha. É ilegal toda a cobrança de imposto para a coroa sem o concurso do parlamento, sob o pretexto de prerrogativa ou época e modo diferente dos designados por ele próprio. Então, está aí a nítida limitação do poder do Estado pelo parlamento, limitação do poder absolutista. Joia? Então, é esse o documento Bill of Rights, tão falado nas evoluções históricas. Ele é um documento do século XVII. E qual é a marca? Estatuto das Liberdades Pessoais. Eu estou falando de liberdade, de não ser taxado, de não ser punido, de ter um monte de direitos. Eu passo da liberdade de manifestação dos direitos humanos para as liberdades pessoais. Eu vou ter, já no século XVIII, dois documentos importantíssimos, dois movimentos importantes. Quais são eles? A independência americana e a Revolução Francesa. Independência americana com a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Dois documentos do século XVIII. Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão, de 1789. Não é aqui ainda a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a gente vai falar muito, que a gente falou na primeira aula. Esse período, o Comparado chama de certidão de nascimento, é onde que são os documentos onde que surgem mesmo esses direitos humanos, tá? Eu discordo um pouquinho do comparado, eu vou falar que essa certidão, nas palavras do Norberto Bobbio, essa certidão de reconhecimento mesmo, vai estar lá na DUDH. O que eu quero que vocês saibam do século XVIII? Que eu tenho a independência dos Estados da América, independência americana como relevante e a Revolução Francesa. Depois disso, depois desse documento, né, da Declaração Universal de Independência, da Declaração dos Homens e do Cidadão, de 1789, lembrando que a Declaração de Independência dos Estados Unidos é um pouquinho anterior à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e essa aqui é a francesa, tá? Esse período está querendo falar sobre democracia, cidadania e mudança de condições de vida.
Ok, eu vou ter também o reconhecimento dos direitos humanos e sociais de caráter econômico e social a partir da briga acontecida lá na Revolução Francesa. Intensa defesa da liberdade e das igualdades que permeavam o discurso pós-Revolução Francesa e americana tornou-se inútil para a crescente e numerosa classe trabalhadora. Por isso, né, surge, com o advento do socialismo, o reconhecimento dos direitos humanos sociais de caráter econômico e social. Professor, me explica direito que eu não entendi. Comigo. Ó, presta atenção no tio. Vem cá. Eu tenho a Revolução Francesa e a independência americana dando uma ênfase maior à liberdade e à proteção do indivíduo contra o arbítrio do Estado. Tal como tudo que a gente foi falando, que a evolução desses direitos foi caminhando. É claro que cada momento com documentos mais importantes, com mais robustos, com mais lutas, etc. Mas a Revolução Francesa e a independência americana estavam focados nesses direitos que é quando o Estado te sacaneia. Agora eu vou ter um problema sério com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai gerar uma massa de trabalho muito, muito, muito doentia, adoecida, muita exploração do homem pelo homem. Então, eu começo a questionar aquela ideia da organização do Estado capitalista. E vou falar também de outra vertente, a vertente socialista. E a gente está no século, na independência americana e na Revolução Francesa, a gente está no século XVIII. No início do século XIX, eu vou ter a Constituição mexicana, garantindo direitos do trabalhador, em 1917, e depois a Constituição, né, da Alemanha de Weimar, a Constituição de Weimar, de 1919, né, perdão, aqui, iníciozinho do século XX. E isso vem lá de trás da Revolução Francesa. E o que a Revolução Francesa nos traz? Perdão, isso vem lá da Revolução Industrial com essa massa de trabalhadores. Então, o que eu quero que vocês guardem sobre essa importância histórica do reconhecimento dos direitos sociais de caráter econômico e social? Que eles ocorrem aí, em razão da Revolução Industrial e da massa de trabalhadores, da opressão dos trabalhadores, em razão dessa Revolução Industrial. O socialismo, quando surge, ele tem uma coisa importante, ele deixa um legado. O legado de que direitos sociais, direitos econômicos são importantes. Professor, mas eu não consigo ver o que é um direito social, um direito econômico. Olha, o direito à cultura é um direito social, econômico, cultural. O direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação. Todos esses são direitos que eu preciso de uma ação estatal mais forte. Não é só o Estado deixar de fazer. Tem que agir de forma progressiva. Bem, dando um saltozinho, eu vou ter, depois dessa Revolução Francesa, e depois desse advento do socialismo e do entendimento, né, do que seria os direitos econômicos, sociais e culturais, e aqui eu estou ainda no iniciozinho do século XX, eu vou ter, né, problema sério. Qual que é esse problema sério, gente? Ó, do início do século XIX até o século XX, esses estados, essas revoluções que começam lá com a Declaração Americana, Revolução Francesa, reconhecimento de direitos de cidadania, democracia, liberdade de expressão, começa a pipocar em um monte de país. Um monte de estado e informação começa a reconhecer esses direitos. Começa a falar que isso é importante, isso pipoca para lá, para cá, isso demora tempo. Então, do século XIX até o início do século XX, os países estão preocupados em trazer esses direitos humanos para o seu próprio país. Eles não estão se preocupados em fazer um tratado para organizar direitos humanos entre um país e outro. Eles estão reconhecendo esses direitos humanos no seu território. Mas
até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, primeira fase vai do século XIX, início do século XIX, e perdura até o século XX, metade do século XX com a Segunda Guerra Mundial. Os países estão começando a reconhecer os direitos nos seus territórios e começam a fazer os tratados aqui, acolá, entre outros países, para resolver e reconhecer direitos humanos em momentos muito específicos. Exemplo. Nessa primeira fase de internacionalização dos direitos humanos, eu vou ter o direito humanitário, que vai tratar de problemas referentes à guerra. O direito humanitário, ele vai culminar na criação de várias leis para evitar o sofrimento de soldados, de prisioneiros, de pessoas doentes, de feridos, para evitar que a população civil seja envolvida no conflito bélico. Como exemplos, a gente tem, por exemplo, regulações de direito humanitário que proíbe que um balão bombardeie uma cidade, ou que um avião bombardeie uma cidade, porque ele solta a bomba e não sabe onde que a bomba vai cair. Sabe aqueles que a gente vê no filme, o avião passa, solta as bombas e cai, explode onde quiser? A gente tem essa divisão, essa diminuição nessa época e começa a se regular. Regular que eu não posso usar arma química, arma biológica, que eu não posso ferir o soldado não combatente que está ali para cuidar dos feridos. O direito humanitário, gente, existe há muito tempo, desde a antiguidade. Na guerra tinha regras de honra, regras que coisas não se faziam na guerra, que se respeitava a trégua. Lembra lá nos filmes gregos, né? Vamos lembrar aqui daquele filme do Aquiles, com Brad Pitt, que muita gente já viu, que ele desafia Heitor no portão de Troia, mas aí ele levanta lá e vai só ele sozinho, desafia o Heitor. Aquilo era uma convenção de guerra. Quando um mensageiro vai com uma bandeira branca, né, e quando alguém matava o mensageiro, levava as cabeças de volta, era um crime, era um absurdo, porque não respeitou as ordens da guerra. Só que essas eram ordens, eram leis consuetudinárias, anota esse nome, que passavam de costume, não era tratado assinado. É óbvio que, com o tempo, vão se formando esses tratados entre alguns países, etc. Mas eu estou chamando a atenção para esse momento histórico do final, do início do século XIX, que vai até a Segunda Guerra Mundial, em que os países que começaram a reconhecer seus direitos humanos no seu território, começaram agora a pipocar alguns tratados, começam a assinar coisas para regular a guerra. Então, eu vou ter aí, por exemplo, a Convenção de Genebra, de 1864, a final do século XIX, né? Eu vou ter a criação da Cruz Vermelha, eu vou ter a luta contra a escravidão, lá em 1890, regulação dos direitos do trabalho pela OIT, em 1919. Então, eu tenho diversos tratados que começam a trazer direitos humanos para o plano internacional. A gente pode chamar isso de primeira fase de internacionalização dos direitos humanos. Resumindo, nessa primeira fase eu estou tendo direito humanitário, que é a regulação da guerra, luta contra a escravidão, regulação dos direitos dos trabalhadores. Aqui uma coisa interessante, né? A gente vai ver mais para frente nas nossas aulas um negócio chamado geração ou dimensões dos direitos humanos. Eu falei até há alguns minutos atrás que direitos humanos não é algo que tira de trás da orelha. O direito humano, na verdade, ele é reconhecido pelos Estados e depois ele é materializado em tratados. Ok? Então, olha, o Estado entende que o rei não pode sacanear o próprio cidadão, não pode taxar, tem que se subordinar ao parlamento. Isso, eu enxergando o direito humano ali, a limitação do poder do Estado. Mas esse direito humano só funciona, ele só tem efetividade quando ele é materializado. Enquanto está só na boca, não tem nada, né? Por isso que surgem os documentos. Eu abri os documentos aqui para vocês verem. Então, o direito humano, ele cria a efetividade quando ele é materializado.
Quando a gente for estudar dimensões dos direitos humanos, a gente vai ver que eu tenho a primeira dimensão, que é a proteção do indivíduo contra o arbítrio do Estado. Por que essa primeira dimensão? Ou direitos civis e políticos? Essa primeira dimensão diz respeito ao que a gente viu lá do período axial, que veio pelo período grego, que veio pela Idade Média, que veio, né, na época do século XVII da razão, que é tudo limitação do poder político. Mas sendo reconhecido nos estados e tal. Mas no plano internacional, fazendo tratado, eu tenho tratados, primeiro, que tratam de direitos de segunda dimensão. Por isso que alguns, como eu, vão criticar fortemente essa classificação em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração. A coisa não faz nem sentido. Eu acho que é mais para vender livro, porque o cara quis classificar de alguma forma. Mas ainda cai em prova. Por isso que eu só chamo a atenção, porque a primeira fase de internacionalização dos direitos humanos vem no início do século XX, tratando de direito de guerra, contra a escravidão e direito do trabalho. E direito do trabalho é direito de segunda dimensão. Ou vou chamar do nome certo, é um direito social, econômico e cultural. Ok? Posso falar que a OIT, a Conferência de Bruxelas, a criação da Cruz Vermelha, a Liga das Nações, o direito humanitário são coisas, são eventos que fundamentam a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que fundamentam os direitos humanos contemporâneos? Posso, porque aí está na evolução histórica. Bem, falamos da primeira fase, e a gente tem também agora a segunda fase, que é a evolução dos direitos humanos. E essa segunda fase que começa a partir de 1945, porque nossa sociedade, o nosso mundo, as pessoas que habitam o planeta Terra são, em sua grande maioria, idiotas, são bárbaros, são medíocres. Porque em 1945 a gente ficou chocado de que como idiotas podem chegar ao poder e dizimar populações inteiras. É a Segunda Guerra Mundial que marca a necessidade de todo o planeta fazer tratados, se organizar para o respeito aos direitos humanos. Para que coisas, né, como essas que eu vou mostrar não aconteçam mais. Engraçado que lá na Alemanha você tem uma ideia de rememorar, né? De relembrar, de não deixar que as pessoas esqueçam as barbáries da guerra. Vou tentar colocar aqui para vocês, galera, uma imagem que eu acho muito importante, né? Deixa eu ver. Tem um livro maravilhoso que chama Menino do Pijama Listrado, depois vira filme, que conta a luta de um pai para não enlouquecer e não deixar que o filho descobrisse o que é o horror da Segunda Guerra Mundial. Olha só, gente. Na Segunda Guerra Mundial, sobre o palio, é a justificativa idiota de que um ser humano é superior ao outro, colocaram essas crianças aí para serem sufocadas dentro de uma sala. Ou para botar todas em linha e atirarem, para economizar bala. Estou querendo achar a imagem emblemática aqui da montanha de corpos, mas, enfim, teve momentos que você encontrou na Alemanha, nos campos de concentração, valas com inúmeros, milhares de corpos amontoados. Que matava e deixava lá. Então foi um período tão bárbaro que a gente não pode esquecer. E o planeta, chocado com os horrores da guerra, eu coloquei aqui para ver se eu achava a imagem, mas eu não estou achando,
o planeta chocado com os horrores da guerra, decidiu se reunir para fazer um tratado e, neste tratado, reconhecer a necessidade veemente de respeito aos direitos humanos. Então, é a Segunda Guerra Mundial que reconhece, sem maior sombra de dúvida, não a Segunda Guerra Mundial, a consequência da Segunda Guerra Mundial, que é um mundo chocado pelos horrores da guerra, essa consequência que fala que a dignidade da pessoa humana é um valor supremo. Esse período, que se inicia ao emergir a Segunda Guerra Mundial e perdura até os dias atuais, caracteriza-se pela preocupação da humanidade com o valor da vida, em especial após as atrocidades barbárias das guerras mundiais. Afirma o valor supremo da dignidade. A partir desse período, houve o aprofundamento e a definitiva internacionalização dos direitos humanos, envolvendo não apenas os direitos individuais, mas os de natureza civil e política, direitos de conteúdo econômico e social. Em suma, esse período denota reconhecimento da dignidade da pessoa humana como valor supremo. O Norberto Bobbio, ele vai falar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a partir dela, a gente tem o reconhecimento dos direitos humanos e a gente não está mais discutindo se existe, se não existe, qual que é, qual que não é. A Declaração Universal já falou. A gente agora tem que efetivar, tem que melhorar o que já está pronto. Vamos resumir isso aqui, gente, que a gente viu na aula de hoje. Ó, a gente começa querendo saber o que é humano, o que é o fundamento da vida. A gente, lá no período oficial, a gente começa a perceber que o homem é o centro das discussões, que as pessoas são os objetos de análise. A gente parou de ser nômade, a gente começa a adotar um pouco mais de razão, né? Eu começo a separar o que é vontade de Deus, o que é vontade de homem. Depois eu tenho o reino davídico, que acontece naqueles locais lá, hoje, permeados por uma guerra. A gente tem lá no reino davídico, no Israel, aqueles locais ali de Jerusalém, enfim, todo o reino de Davi, a democracia ateniense e na República Romana, uma marca de limitação do poder político. O início da razão para a limitação do poder político. Eu vou ter depois a Baixa Idade Média com dois documentos importantes, Declaração dos Cortes de Leão e Carta Magna de 1215. Ambos deles tentando limitar também o poder político, mas dando ênfase na liberdade. O século XVII, marcado pelas grandes independências, eu vou ter a criação do habeas corpus, Bill of Rights, século XVII, com as revoluções científicas, o século da razão, que vai culminar no século XVIII com as grandes independências, com a Revolução Francesa. Aqui também falando de limitação do poder do Estado, falando sobre democracia. Nesse momento, gente, a gente está ainda tateando, descobrindo quais são os direitos, o que é, o que não é. Olha, no século XIX eu nem sabia o que era direito de caráter econômico, social e cultural. Eu preciso do socialismo, eu preciso da classe trabalhadora sendo vilipendiada, para eu reconhecer que isso é importante. Aí eu vou ter a primeira fase de internacionalização dos direitos humanos, que começa aí no século XIX, vai até o século XX, até a Segunda Guerra Mundial, que eu começo aos países que reconheceram isso no plano interno, já estão tateando, começam a fazer tratados no plano internacional. E eu vou ter a barbárie da guerra falando para o mundo assim, olha, se a gente não regular, se a gente não fazer um acordo com a maioria dos países do globo, se a gente não reconhecer um monte de coisa aqui, a gente vai cair nessa atrocidade de guerra de novo. E aí, a gente tem a DUDH, que é o documento mais importante em relação aos direitos humanos, falando sobre isto. Ok? Ok. Com isso, a gente termina a aula que eu tinha me proposto para hoje. Como isso aqui é uma aula, e é uma aula contínua, vocês têm o dever de casa. O dever de casa é ler, para quem leu, leia novamente a DUDH, o seu preâmbulo, bem como
os seus artigos. São 30 artiguinhos. Leiam com atenção, marcando ela. Se perguntem o que pode ser perguntado numa prova. Tenha um olho de um leitor, não tenha pressa. Saboreie a leitura. Não tenha pressa. Ninguém tem aí que não tentem aprender, gente, de forma eficiente, direitos humanos ou qualquer disciplina, na pressa, no assodo. Ah, vou ler, vou devorar, que vai passar porque eu não tenho tempo. Calma. Você ler e entender e se esforçar uma vez, tem muito mais do que você ler 1000 vezes com o celular do lado, não prestando atenção. Então, atente, procure entender. Olha lá, o preâmbulo da DUDH fala de igualdade entre homem e mulher. Fala que eu não posso, né, eu tenho que ter um mínimo de direitos humanos para que não seja compelido, em último recurso, a me rebelar contra a tirania. O que está falando isso aqui? Olha, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania. O que isso aqui está falando? Está falando que eu tenho o direito de me rebelar contra o tirano. Está falando que se aparecer um outro Hitler, eu tenho o direito de ir lá e depor esse cara. Direito de resistência. A gente lê e não percebe. Aqui fala sobre cooperação com as Nações Unidas, já que a DUDH é uma resolução das Nações Unidas, a gente vai falar sobre isso. Fala sobre esforço em educação para direitos humanos. Então, veja, tudo isso são elementos importantes para que vocês estudem para a próxima aula. Próxima aula a gente vai trabalhar a DUDH, conto com todos vocês. Muito obrigado aos que participaram da aula até agora. Eu ainda vou ficar alguns minutinhos, caso alguém precise de alguma dúvida, ok? Aos alunos da plataforma, do curso, a gente tem os canais de comunicação, tem lá na plataforma meu WhatsApp, com o coordenador pedagógico, pode mandar as dúvidas via comunidade interna, e eu estou à disposição aqui também, caso algum aluno precise de tirar alguma dúvida. Obrigado a todos! Patrícia, muito obrigado, viu, minha querida? Obrigadão aí por ter me ajudado aí. Sem você, eu acho que eu não conseguiria dar conta de tudo, viu? Obrigadão.